estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma exaltemos o nome, seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Boa noite, família. Tudo na paz? Convido você a abrir em 1 Pedro capítulo 5. Eu vou ler o verso número 6 e o verso número 7. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, verso 7. Pedro, a gente vai lá no final da Bíblia e vai voltando. Diz assim o texto: Portanto, humilhando-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Amém? Interessantíssimo esse texto, como Pedro ele aborda a questão e vincula a humildade com o fato de nós lançarmos sobre Deus a nossa ansiedade. Ansiedade nada mais é do que uma ação do homem achando que ele pode controlar tudo à sua volta. É aquele desejo que nós temos de estar à frente até de Deus. E quando o texto diz para nós nos humilharmos diante do Senhor, é para que possamos entender claramente que é Ele que comanda, que a palavra final é dele, e que quando nós fazemos isso, nós podemos descansar, porque o texto diz: Ele tem cuidado de nós. Amém? Você acredita nisso? Vamos orar? Senhor Jesus, é visível o teu cuidado sobre as nossas vidas. Apesar disso, temos andado tão ansiosos com tantas coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que essa possa ser uma noite especial de louvor e gratidão, de exaltação ao teu nome. Que essa noite nós possamos lembrar o quanto o Senhor tem colocado a tua mão poderosa sobre nós, como o Senhor tem nos livrado do mal, apesar de nós não merecermos. Que possa ser uma noite de júbilo e exaltação, percebendo a tua bondade em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, louvado seja o seu nome.
pela tua graça e misericórdia, o Senhor também venha ao nosso encontro e fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Desde já eu peço que o Senhor possa estar controlando os nossos pensamentos, as nossas emoções, que o Senhor nos dê toda a atenção somente em Ti. E eu faço um pedido especial por aqueles que estão assistindo em casa, que nós possamos estar dedicando este culto inteiramente ao Senhor, que nada venha nos distrair de maneira nenhuma, que todo esse tempo possa ser em louvor ao nosso Deus, como a gente acabou de cantar, em todo o tempo louvando ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos. Aqueles que puderem se colocar em pé. Vamos cantar Bom Estarmos Aqui. É bom estarmos aqui? Se deixarem, a gente fica, né? Mas independente de qualquer coisa, se estivermos todos juntos no mesmo espaço físico ou não, né? Como diz a música também, no refrão, né? Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Que a nossa união nunca falte, né? Se estivermos juntos no mesmo local físico, se estivermos separados fisicamente, mas que a união esteja sempre presente em nosso meio, amém? Deixa eu ligar aqui. Falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Abençoar e que esta união nunca
nunca falte para nós. Nós temos essa união porque um dia o Senhor pagou um alto preço, né? Para nos resgatar, para que fizéssemos parte do corpo de Cristo, né? Para que nos tornasse igreja. Então vamos cantar Alto Preço.
Só podem andar unidos aqueles que têm compromisso com o Senhor, amém? Não existe nada melhor, né, do que viver este compromisso. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também, para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também, para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Amém. E aqueles que têm compromisso com o Senhor vivem constantemente vigiando e orando, né? Deve ser assim, né? Então nós vamos cantar o hino 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Vou colocar aqui que tá voando. É aí. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode
terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos amor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Então vamos orar, né? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos aqui, ó Pai. Como todos sabemos, ó Deus, o mundo tem passado por um momento delicado e por alguns motivos, ó Pai, esse privilégio de estarmos juntos nos vai ser cerceado por alguns instantes, ó Pai. Mas cremos em Ti, ó Deus. Cremos em Ti porque sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, ó Pai. E a nossa fé não será abalada, porque nós sabemos em quem temos crido, ó Pai. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos que aqui o nosso tempo é passageiro, ó Pai. Mas enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre nós e que possamos anunciar ao mundo que existe esperança, existe solução, e a solução é o Senhor, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, no restante desse culto, que o Senhor venha falar conosco através da Sua palavra e que o Senhor aceite, ó Deus, a nossa humilde adoração. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir em Lucas capítulo 12. Vamos estar lendo juntos do verso 22 ao verso 34. Lucas 12, de 22 a 34. Todos estão comigo, amém? Diz assim o texto: E disse aos discípulos: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, nem quanto ao corpo, com o que vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Olhai os corvos, que não semeiam nem colhem, nem têm despesas, nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à sua vida? Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Olhai como crescem os lírios, não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não fiqueis preocupados se tereis o que comer ou o que beber, pois as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Antes, buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque é do agrado do vosso Pai vos dar o reino. Vendei vossos bens e dai-lhes molas. Fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, onde os ladrões não chegam e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos orar mais uma vez?
Senhor Jesus, nós clamamos a Ti neste momento por uma intervenção Tua em nossas vidas, por um milagre. Milagre, Senhor, da revelação do sentido da Tua palavra. Milagre, Senhor, de nós estarmos com os ouvidos atentos e os olhos atentos ao Senhor. O milagre de nossa atenção estar voltada somente a Ti. Eu peço que neste momento o mundo, Senhor, possa se aquietar. Eu peço que as aflições do nosso coração, as tempestades de emoções, os pensamentos, Senhor, as preocupações, tudo aquilo que nos cerca, possa de alguma forma, de alguma maneira, serem afastados neste momento em nome de Jesus. Que de verdade nós possamos estar ouvindo a Tua voz de amor. Que o Senhor possa estar direcionando as nossas vidas para caminharmos segundo a Tua vontade. Seja um momento extremamente especial, Senhor, para nós e para Ti também. Uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de renovação, de compreensão, de transformação, de salvação. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante de Ti, clamando pela Tua misericórdia, pedindo que, por favor, o Senhor fale comigo e através de mim, mas que ao final deste tempo toda a honra e toda a glória sejam dados somente a Ti, Senhor. Clamamos, Senhor, suplicamos que o Senhor fale conosco. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. Capítulo 12, Jesus ele vem traçando aí uma sequência de preparação para os seus discípulos, até que ele foi interrompido por um homem que colocou uma questão, digamos, financeira no meio do discurso dele. Ele aproveitou aquela situação para mostrar o quanto é loucura, imprudência, falta de razão, de lógica, de sensatez, nós depositarmos em qualquer coisa deste mundo a nossa alegria, a nossa estabilidade. É interessante, em alguns versos anteriores, está falando sobre essa parábola do homem rico, né? E o texto diz, versículo 19, então direi a mim mesmo, o homem rico dizendo para si mesmo, né? Armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. E é interessante porque as pessoas acham que descanso, comida, bebida e alegria são frutos daquilo que a gente tem aqui neste mundo, daquilo que a gente pode apalpar, das cifras da sua conta bancária, que eu espero de verdade que não esteja negativa. Mas é sempre voltado a essas questões que a gente está baseando a nossa felicidade. Quando nós entramos aí no versículo 22, o texto diz, e disse aos discípulos, Jesus parece agora estar se voltando para uma lição que ia interferir diretamente na vida dos discípulos, e não exatamente na vida de toda aquela multidão que estava ali. No início do capítulo 12, o texto diz que havia tanta gente, que as pessoas estavam uma pisando por cima das outras. Mas neste momento, Jesus se volta aos 12 ali, e começa a dizer assim, por isso vos digo, por isso está diretamente relacionado ao versículo 21, quando ele diz, assim é aquele que junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. E a pergunta que a gente vai fazer logo de início é, o que é ser rico diante de Deus? Como é que a gente faz essa avaliação? Como é que anda a sua conta bancária celestial? Pastor, eu nem sabia que eu tinha uma. Agora que você falou, estou pensando aqui, avaliando pela última semana, eu acho que deve estar no vermelho também, assim como a conta terrena. A gente vai tentar entender essa sequência aí do texto, e Jesus ele diz, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida,
com o que comer, nem quanto ao corpo, com o que vestir. Pois a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as roupas. Irmãos, a palavra utilizada aqui por não fiqueis ansiosos, algumas versões trazem não fiqueis preocupados. A gente sempre cai em alguns textos assim e se pergunta, pastor, ansiedade ela é pecado? É, irmãos, ansiedade é pecado. Pastor, eu tenho sérios problemas. A pergunta é, quem não sofre de ansiedade, né? Alguns em mais nível, outros menos, mas muitas vezes algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, nos geram isso. O problema é que hoje em dia a ansiedade ela também se tornou um tipo de patologia, uma doença. E a gente sabe que toda vez que a gente trata de doenças voltadas para a parte emocional do ser humano, tratadas com a psicologia ou com a psiquiatria, é sempre vinculado com é doido. Olha, esse daí tem uns surtos aí, é doido. Irmãos, todos nós temos um pouquinho de loucura, ok? Seja bem-vindo a este mundo. Mas toda vez que eu toco nesse assunto, sempre vem alguém com o pé atrás e acha meio melindroso, sabe? Pastor, isso daí é falta de vergonha na cara. Ou quando é criança, né, umas palmadas resolve. Então eu sempre gosto de fazer uma comparação da seguinte forma, com algo que a gente acha normal e corriqueiro. Imagina alguém que trabalha carregando peso. E ao invés dessa pessoa se preocupar com a sua postura, ela sempre pega um peso exagerado da maneira pior possível. E aquilo vai fazendo um prejuízo na sua coluna. De vez em quando essa pessoa tem dores, mas ela vai e toma um remedinhozinho aqui e ali, 2, 3 dias depois, passa. Mas mesmo assim ela continua fazendo isso. Quando essa pessoa ela se senta, ela tem a postura errada, é sempre encurvada. Quando está na frente do computador, parece o Corcunda de Notre Dame, né? E a pessoa fica levando essa vida durante muitos e muitos e muitos anos. Até que num dia, ao acordar, ela vai se levantar da cama e trava. Uma dor imensa irradia das costas. Ela não consegue se mexer. Ela começa a pedir por socorro para alguém, e aí, como ela sempre fez nos últimos anos, ela fala assim, pega aquele remedinho lá que eu sempre tomo, e ela vai e toma o remédio, só que dessa vez, a dor é tão insuportável que não faz mais efeito. O que você faria com essa pessoa? Ah, pastor, se ela está desse jeito, a dor é muito grande, ela está travada, leva para o médico? Sério mesmo? Por que vai levar para o médico? Leva para o fisioterapeuta para dizer para ele como deve trabalhar levantando o peso direitinho, né? Não, pastor, a gente faz isso depois que tirar a dor e destravar, não é isso? Irmãos, esse processo lógico, ele tem uma finalidade. Ninguém que está com uma dor insuportável vai sentar na frente de um fisioterapeuta e vai ficar prestando atenção nele dizendo assim, olha, de agora em diante você vai pegar peso dessa maneira. Você dobra as pernas, você posiciona a coluna. Então, ele está com dor, ele não vai ouvir nada. Não é verdade? Ele precisa de uma injeção. Ele precisa de alguma coisa que haja rapidamente para que a dor suma e ele volte à estabilidade. Para que depois de voltar à estabilidade, a condição centrada, sabe? Ele possa parar e raciocinar o seguinte, olha, se eu continuar levando a vida que eu tenho levado, carregando pesos de maneira errada, isso vai me prejudicar. Irmãos, a mesma coisa acontece com a ansiedade. Ansiedade é pecado? É pecado assim como você não cuidar do seu próprio corpo. E quando a pessoa tem uma crise de ansiedade,
ela precisa ser levada ao médico, para que através de um medicamento ela possa ser colocada estável de novo. Quando colocada instável, ela precisa avaliar: onde eu tenho pecado para que isso aconteça dentro de mim? Jesus ele vai nos dar as indicações aqui de onde nós falhamos na ansiedade. Mas eu quero que você entenda que essa estabilidade, ela não resolve o problema. Ela é só para deixar você estável algum tempo, para que você resolva o problema. É que no caso da dor nas costas é simples. A gente aponta, a gente mostra onde está a dor. Às vezes o caso da ansiedade não é tão simples assim. Muitas vezes eu já sentei com pessoas e perguntei: mas por que você está assim? E, pastor, eu não sei. Às vezes é um acúmulo de coisas tão grande que a pessoa fica perdida. É por isso que a palavra de Deus ela vai nos direcionar e nos encorajar a fazer avaliações em relação à ansiedade. Jesus ele começa a tratar de bens materiais porque foi isso que ele falou um pouco antes na parábola do rico insensato. Agora ele começa a dizer: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida em relação ao alimento, e nem quanto ao vosso corpo em relação ao se vestir. Jesus ele coloca assim: o corpo, a vida é muito superior ao que o alimento, aqui a roupa. E ele começa a fazer algumas observações e chama a atenção dos seus discípulos. O versículo 24 diz: olha, prestem atenção, ou olhem, tentem avaliar agora como os corvos vivem. Gente, corvo não é um animal assim tão visto na nossa região. Certamente na região onde Jesus estava ali, eles conheciam bem. A gente poderia pensar aqui em pombos, por exemplo. Pombos estão por toda parte, não é verdade? E o texto diz: eles não semeiam. Isso quer dizer que eles não preparam o seu alimento, nem do dia, nem do próximo dia, nem da próxima semana, nem do próximo mês, nem do próximo ano. Eles não fazem nada, eles não têm a preocupação com o que eles vão comer daqui a 15 minutos, quando chega a hora do jantar. O texto na sequência diz: e eles também não colhem, já que não plantam, eles não podem colher, não é verdade? Não tem algo para dizer: é meu. Não tem algo para dizer: eu investi e agora eu vou usufruir desse investimento no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. O texto diz que isso não é característica das aves. O texto diz: não tem despensa nem celeiro. Não é aquela situação em que o corvo ou o pombo ele vai e chega na praça e tem alguém jogando milho. Já viu isso? Você já viu como é que a pomba faz? Ela pega com as asas assim, junta o milho todo, guarda e leva para o... Não, né? Ela vai e come o que puder, irmãos. Ela não vai e deposita no celeiro dela, nem no seu próprio ninho. Eles não têm essa consciência. E o texto continua dizendo assim: contudo, apesar de eles não viverem a realidade que nós vivemos, o texto diz: Deus os alimenta. E vós valeis muito mais do que as aves. Irmãos, Jesus está afirmando categoricamente que para Ele, pensa em qualquer criatura, em qualquer coisa da criação, você é mais importante. Se Deus cuida de aves, você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha que Ele não se importa com o que você come? Você acha que Deus não se importa com você?
eu não estou falando sobre uma questão simplesmente de se importar, como a gente faz com os nossos filhos, como a gente faz com os nossos familiares, e muitas vezes não ter a condição de ajudar. Não sei se você já chegou a essa situação, de saber que alguém que você ama está passando por algum tipo de necessidade, mas você mesmo não tem condição de ajudar. O texto não está falando sobre essa possibilidade. O texto está dizendo que Deus ama você, que valoriza você mais do que qualquer outra coisa na criação, e que Ele tem poder para sustentar a sua vida. Você entende o poder dessa palavra? Você entende o quanto dela deve ser avassaladora para entrar no seu coração e te dar paz? Eu lembro quando eu era adolescente, acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu era pequeno, criança mesmo, meu pai era muito bem de vida financeiramente. Deus chamou ele para ir para o ministério pastoral e ele disse: não vou. Irmãos, não é boa ideia dizer não para Deus não, viu? Deus aos poucos foi tirando tudo dele, tudo. E tirando tudo do meu pai, adivinha quem fica com nada também? É a família. Um dia a gente estava em casa e a geladeira e os armários estavam vazios. Vazio. E todo mundo que olhava para a gente nos cultos, fazia aquela avaliação que a gente sempre faz uns dos outros, né? Família do pastor Luiz? Tá bem, filho. Dá para ver aí as crianças brincando, todo mundo bem vestido e tal, tomando banho, né, cheirosinho, tá tudo na paz. Ninguém sabia. E naquela manhã o nosso interfone tocou. E era uma irmã da igreja. Fala: Luiz, porque meu pai ainda não era pastor, né? Desce aqui embaixo para me ajudar. Eu fui no supermercado fazer uma compra para mim, eu resolvi fazer uma compra para vocês também. Se Deus não deixa os pombos passar fome, você acha que Ele vai fazer isso com você? Irmãos, o texto está dizendo que é promessa dEle. De fome a gente não vai morrer. Eu lembro de um missionário, eu não conheço o nome dele de verdade, mas todo mundo chamava ele de Miguel Zuger. Ele não podia revelar o nome dele verdadeiro porque ele era perseguido. Ele era um ex-muçulmano, trabalhava como missionário na faixa de Gaza ali. Toda vez que vê algum problema lá no Oriente Médio, sempre cita a faixa de Gaza, né? Fronteira entre Israel e a Palestina. É ali naquela região. E ele não trabalhava do lado de Israel, que é muito bem sucedido financeiramente. Ele trabalhava do lado da Palestina, onde a escassez ali é grande. E ele disse que um dia a esposa dele disse para ele que ela queria tanto comer uma maçã. Maçã, irmãos. Para eles lá é raridade. Para a gente é corriqueiro, não é? E aí ele falou assim: mas onde é que eu vou arrumar uma maçã? E aí ele disse que ele saiu de casa naquele dia com aquela dor no coração, né? Senhor, eu estou aqui te servindo, fazendo a tua vontade, e a minha esposa, ela queria uma maçã. Como eu me sinto mal de não poder, sabe, dar aquilo que a minha família deseja. E naquele dia, por um milagre de Deus, apareceu a ele a oportunidade de comprar uma maçã.
algo que era raríssimo naquele lugar. Porque Deus, Ele não simplesmente se importa que a gente se alimente, não simplesmente se importa que a gente tenha as nossas necessidades atendidas, mas muitas vezes Ele nos dá além daquilo que a gente precisa. O texto continua dizendo o seguinte, versículo 25: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar 1 hora de duração à sua vida? A maior parte dos textos vai dizer 1 côvado à sua altura. Tem alguma Bíblia que está escrito aí, 1 côvado à sua altura? O Dri ali já colocou que é isso mesmo. A ideia do côvado é uma medida, cerca de 45 centímetros. Quando diz 1 côvado de altura à sua vida, parece que está relacionado a tempo de vida, ok? Ao crescimento em relação a tempo. A expressão é 1 côvado de altura, mas o que quer indicar a frase é um tempo a mais da sua vida. O texto diz: mesmo que você fique ansioso, mesmo que você seja rebelde em relação a Deus, ao ponto de você achar que você governa a sua própria vida, mesmo se você achar que é ser arrogante o suficiente para achar que você vai fazer alguma diferença na sua vida ao ponto de prolongar 1 horinha sequer, Jesus diz: irmãos, infelizmente, mesmo que você seja assim ansioso, você não vai conseguir isso. Deus te deu um instante para o seu nascimento. Foi Ele que marcou. E Ele sabe exatamente qual vai ser o instante em que você vai partir deste mundo. Você não ficará 1 segundo a mais, nem 1 segundo a menos. Por mais ansioso que você seja, não consegue mudar isso. E quando a gente pensa em mudar e trazer longevidade para a nossa vida, a gente sabe que isso é uma coisa impossível, que Deus já determinou quando a gente vai partir deste mundo, não é verdade? Você crê nisso? Já perguntou para Deus quando você vai morrer? Faça isso. Não, brincadeira. Pode fazer se você quiser, eu não sei se Ele vai contar, pode ser que Ele conte, pode ser que não, é coisa de você com Deus. Mas eu queria que você parasse e prestasse uma atenção numa coisa. A pessoa ansiosa, a pessoa que acha que tem um controle da sua vida, aquilo que nós chamamos de ansioso, também chamamos de preocupado, a pessoa que antes da ocupação já está se ocupando com aquilo que ainda nem começou, que ainda nem chegou, já está se abalando, já está deixando as emoções fervilharem no seu coração. Essa pessoa que acha que pode controlar tudo, ela sempre pensa que a sua vida ainda tem muita coisa a ser vivida pela frente. É aquele sentimento que a gente tem de dizer: olha, eu estou preparando e fazendo isso porque lá na frente, quando meu filho for adolescente, quando a minha filha estiver isso, e como se a vida tivesse certa de que fosse acontecer desse jeito. E o texto diz que esse tipo de pessoa, ela não pode fazer nada. E olha só como Jesus ele trata essa situação, verso 26. Se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Irmãos, Jesus chama o aumento de tempo neste mundo de uma coisa mínima a ser feita. É como se ele dissesse assim: gente, o poder de Deus é tão grande que o mínimo do poder dele acrescentaria horas e horas de vida para você. E você não consegue nem fazer isso. Se você não consegue nem fazer o mínimo, por que você está tão ansioso ou preocupado com as outras coisas? Irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. E o fato de nós descansarmos em Deus não quer dizer que nós sejamos omissos.
em fazermos aquilo que está sobre a nossa responsabilidade, mas não nos dá o direito de tentar tirar das mãos de Deus aquilo que é responsabilidade dele. E a gente tenta, a gente acha que pode, nós achamos que temos esse controle. Verso 27, ele dá outro exemplo, ele diz: olhai agora, passem a avaliar como crescem os lírios. Os lírios são aquela flor belíssima, e lá no Oriente Médio ali, nasce um tipo de lírio que ele tem uma cor avermelhada, e o vermelho naquela época era exatamente a cor de vestimentas reais, ok? E o texto diz: os lírios não trabalham, ou seja, não tem dinheiro no final do mês, no caso ali era o dinheiro diário, nem tecem, porque uma pessoa que tem dinheiro, ela poderia comprar a sua própria roupa, mas aquela que não tem dinheiro, mas tem a habilidade de costurar, ela poderia fazer a sua própria roupa, mas o texto diz que ele nem trabalha, nem tece. Mas eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como um deles. Quando Jesus fala de Salomão em toda a sua glória, existia um dito popular entre os judeus, de que nunca houve nenhum rei tão glorioso quanto Salomão. Jesus, ele chama a atenção deles para o seguinte: vocês conhecem os lírios? Aquela flor que enche os nossos campos aqui, elas não trabalham, elas não costuram, e mesmo assim, se vestem muito belamente, muito mais do que Salomão. Verso 28, se Deus veste assim a planta, olha só, se Deus traz essa beleza extraordinária a essa planta, que hoje está no campo e amanhã é jogada no forno, o texto está falando sobre uma vida curtíssima. A vida de um lírio, Jesus está comparando a vida de um dia. Jesus está dizendo, uma planta que dura um dia só, Deus veste ela mais bonita do que Salomão no seu auge. E aí ele diz: e quanto mais a vós, homens de pequena fé. Irmãos, Deus, ele não nos fez para um dia neste mundo, ele fez para um tempo indeterminado. Nós não somos eternos, a palavra eternidade é que não tem nem início, nem fim, mas nós somos aqueles que nós chamamos de imortais. Imortais é a ideia de não morrer, mas nosso corpo ele morre, mas a nossa alma, ela não. No dia em que Deus nos fez, ele sabia que nós duraríamos, em certo sentido, eternamente. Temos um início, não somos como Deus que não teve início. Temos um início, mas não temos fim. Morreremos, um dia esse corpo vai ficar aqui, mas a nossa alma estará com o Senhor, amém? O texto está dizendo assim: o lírio dura um dia e Deus trata desse jeito. E você que Deus criou para ser imortal, como você acha que Ele vai vestir você? Irmãos, o texto ele não está falando que simplesmente Deus vai nos vestir com o básico. Ele está dizendo que Ele vai nos vestir segundo a nossa necessidade. Alguns de nós terão roupas simples, outras, como Esther, terão roupas de rainha. Mas Deus vai observar a cada um segundo a sua necessidade. Versículo 29, ele vai dizer assim: portanto, não fiqueis preocupados ou ansiosos, se tereis o que comer ou o que beber. Porque essas pessoas do mundo procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Irmãos, é muito importante nós entendermos que quando Jesus começou a fazer essa comparação, agora ele traz uma realidade do seguinte: quem se preocupa com aquilo que vai comer, vestir,
com aquilo que vai beber, são pessoas que não conhecem a Deus. Quando ele diz, porque as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, ele está falando sobre incrédulos, sobre pessoas que não sabem quem é Deus, sobre pessoas como aquele rico que achava que ele mesmo se sustentava, que ele mesmo garantia a sua longevidade neste mundo, que eram seus celeiros abarrotados, que iam trazer a ele felicidade, que iriam lhe trazer sustento, o alimento diário, a roupa de vestir. Quem pensa assim? Quem não conhece a Deus. E nós que conhecemos, sabemos que o fato de nós estarmos aqui vestidos e alimentados é pela mão dele. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele é que nos alimenta, porque Ele é que nos veste, porque Ele é que nos dá de beber. Porque nós somos muito mais importantes do que pássaros. E somos muito mais preciosos do que a flor que nasce hoje e amanhã já não existe mais. Porque recebemos a vida do próprio Deus, para sermos imortais. Verso 30, Jesus começa a dizer como é que a gente precisa viver. Ele diz: portanto, as pessoas do mundo procuram todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que vocês precisam delas. Irmãos, o fato de Deus saber que nós precisamos dessas coisas, já é o nosso alento. Entenda, Deus sabe o que você precisa. É diferente de Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. Necessidade é diferente de querer. Nem tudo aquilo que você quer, você realmente necessita. E eu vou dizer para você, de forma geral, nós não aceitamos que não estamos necessitando de algo. A gente sempre vê que tudo é necessário, mas quando Deus diz não para nós, a gente fala: Senhor, eu necessito disso. Aí Deus olha para nós e fala assim: olha, na verdade, necessidade, não, você não tem. Você está querendo muito isso, mas eu digo para você, se eu der isso, vai ser ruim para a sua vida. Então entenda que uma coisa é você querer algo, e entenda que outra coisa é necessidade. Necessidade a gente tem de água, do alimento e da roupa. O que vem além disso, olha, isso aí já é algo a mais que Deus nos dá. Mas na sequência o texto, depois de afirmar que mas vosso Pai que sabe o que precisais, e é interessante porque Jesus ele poderia dizer vosso Deus, né? Por que ele diz Pai? Porque Pai é aquele que cuida dos seus filhos, não é isso? Pai não é aquele que sustenta os filhos? Pai não é aquele que dá a proteção? É por isso que Jesus utiliza isso, ele diz assim: olha, se tem alguém que sabe melhor do que o próprio filho que precisa, é o pai. Quando você vai dar presente para uma criança, não é assim que você faz? Dependendo da idade da criança, você vai até ela e pergunta, né? Mas de forma geral, você pergunta para os pais: vira e mexe, acontece, o que o Gabriel quer? O que o Gabriel precisa? O que a Isabela quer? O pai sabe. No caso é a mãe, né? Para presente. Verso 31 ele diz: antes. Quando ele diz antes, quer dizer em primeiro lugar. Tudo vem depois. Buscai o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 30, ele diz que as pessoas do mundo buscam as coisas deste mundo, mas aqueles que são filhos de Deus buscam as coisas do reino de Deus, e têm garantido
todas essas coisas que Jesus falou. Irmãos, isso é promessa de Deus. Jesus está dizendo que nós temos garantido o que comer e o que vestir. Tenha certeza absoluta disso. Garantido por Deus. Se nós formos realmente os filhos de Deus, que buscam em primeiro lugar o seu reino. O que é buscar o reino? A gente tem dificuldade de falar sobre reino porque a gente não vive mais numa monarquia. E dentro dessa perspectiva da ausência de monarquia, da presença de um rei, a gente não sabe muito como ser um súdito de Deus. Mas você ser alguém dentro de uma monarquia quer dizer que você estabelece alguém como supremo, como superior a si mesmo, com alguém que tem autoridade, que manda em você e você precisa baixar a cabeça e atender toda e qualquer ordem dessa pessoa. Quando o texto diz, antes buscai o reino, é o reinar de Deus sobre a sua vida. Então qual é a primeira coisa que você faz? Buscar qual é a vontade de Deus, onde eu estou. Iniciou o dia, qual é o interesse de Deus no lugar onde eu trabalho? Qual é o interesse de Deus dentro da minha família? E quando eu vou no supermercado, qual é o interesse de Deus lá? O que Deus quer através de mim, neste momento agora, quando eu estou aqui cultuando? O que Deus deseja de mim? Interessante que quando Jesus ele coloca essas questões, ele está mostrando um padrão. Aquele que é preocupado, ansioso com as coisas deste mundo, a sua mente e o seu coração estão cativos com aquilo que este mundo tem. E a pessoa ansiosa e preocupada que está ali presa, não dá atenção para Deus, não faz a vontade de Deus. Porque todo ser humano só consegue fazer uma coisa só por vez. Mesmo as mulheres. Dar a atenção, a execução, uma coisa só por vez. Eu vou deixar a panela aqui no arroz rapidinho e eu vou ali olhar a roupa na... Eita, queimou o arroz. Volta para a cozinha, queimou o arroz. Queimou o arroz e tal, eu vou separar o fundo aqui, tirar o arroz de cima para não misturar com o que queimou e tal. Enquanto está lá, esqueci, a máquina de lavar soltou a água. Deve ter derramado, volta lá e soltou a água da máquina, molhou tudo e tal. A gente é assim, irmãos. Se estamos preocupados com algo, deixamos Deus de lado. Quando estamos ocupados com Deus, todo o restante fica de lado. Quando eu me preocupo com algo e estou fazendo arroz, acabo deixando o arroz de lado e queimo o arroz. Se eu estou lavando roupa e vou me preocupar com algo, esqueço a roupa lavando, derruba toda a água lá da máquina. Se eu tenho a minha família e me preocupo com o meu trabalho, eu destruo o meu casamento, destruo a vida dos meus filhos. Se eu tenho uma vida de relacionamento com Deus e me preocupo mais com as coisas deste mundo, eu destruo a minha própria vida. O ansioso pelas coisas deste mundo não tem tempo para pensar nas coisas de Deus. A preocupação, a ansiedade, ela toma conta do nosso corpo de maneira tal que nós não temos a menor condição de nos atentar que Deus tem alguma vontade. Quanto mais dar atenção a essa vontade. Eu sempre faço essa pergunta quando eu lido com pessoas com ansiedade. Assim, enquanto você estava remoendo essa dor e esse sofrimento dentro de você, quantas pessoas você conseguiu evangelizar?
Com quantas pessoas você compartilhou de Jesus? E a resposta é sempre a mesma. Pastor, com nenhuma. Eu sei que é nenhuma. Você ocupou a sua mente, o seu coração com aquilo que Jesus chama de secundário. E esqueceu que a primazia, o antes, é sempre dele. É por isso que na vida de Cristo, o exemplo é fantástico, porque ele sempre coloca Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão sendo supridas, porque ele colocou Deus em primeiro. Um dia Jesus estava ali com cerca de 5.000 pessoas. O discurso foi longo. Uma grande oportunidade. Jesus orientando 5.000 pessoas no caminho de Deus. O problema é que ele estava numa região deserta. E já estava escurecendo. Os discípulos, que não estavam pensando nas coisas de Deus, estavam pensando nas coisas deste mundo, chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, não é por nada não, mas manda o povo embora. Manda eles embora porque está todo mundo aí com fome e eles não têm o que comer. E a gente está num lugar deserto, não tem onde comprar comida. Aí Jesus olha para eles, percebendo a infantilidade, a preocupação, o ser ansioso do ser humano, que não consegue ver as coisas de Deus, mas só vê as coisas deste mundo. E Jesus fala assim: por que vocês não dão de comer para eles? Um ficou olhando assim para a cara do outro e falou assim: Senhor, mas nem que a gente tivesse muito dinheiro, a gente ia conseguir dar comida para cada um aqui. Não tem condição. Aí de repente da multidão ali aparece um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, e o que acontece? Acontece a revelação de que Deus se importa mais com seus filhos do que com as aves do céu, que todos os dias se alimentam. Os 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar 5.000 pessoas. Por quê? Porque Jesus estava preocupado com as coisas de Deus. E quando a gente está preocupado com as coisas de Deus, o texto promete e diz: e essas coisas vos serão acrescentadas. Em que situação? Em qualquer situação que Deus quiser. Ele mandou corvos alimentarem Elias. Ele multiplicou os pães. Ele fez com que uma pessoa fizesse compra e levasse na porta da minha casa. E Ele vai fazer o que Ele quiser para alimentar você. Se você desejar buscar a vontade dEle como Rei. Senhor, como Teu súdito, estou aqui para fazer a Tua vontade. Mesmo que o meu coração esteja aqui tentando me empurrar para outra direção, mesmo assim reafirmo mais uma vez: desejo fazer a Tua vontade e não a minha. Irmãos, eu gostaria de dizer para você que você só vai precisar fazer essa oração uma vez na sua vida, mas não é assim. A ansiedade ela sempre volta, e toda vez que ela voltar, você vai precisar fechar os seus olhos de novo, clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo, pedir que Ele controle todo o seu ser, pedir que Ele abra os seus olhos com relação a qual é o problema. Você vai ter que pedir perdão outra vez, e outra vez se voltar às coisas de Deus. E se isso for necessário fazer 5, 10, 20, 100 vezes no dia, faça, até que você esteja 100% na mão de Deus. Verso 32 diz: não temas, ó pequeno rebanho. É interessante porque quando Jesus chama de pequeno rebanho, parece que Ele tem 2 intenções. Uma, trazendo em nós a humildade. Nós não somos aquela coisa toda não, irmãos. Vai com calma. Seja humilde. Entenda que você
tem uma realidade, sabe, de poucas coisas. Não ache de você mesmo mais do que você é. Mas quando ele fala em pequeno rebanho também, ele está fazendo uma comparação diferente de que no pequeno rebanho é onde o pastor tem condição de tratar melhor individualmente cada uma das ovelhas. No rebanho grande, fica difícil. Mas no rebanho pequeno, ele chama ela pelos nomes. Ele realmente conhece a necessidade de cada um. Trabalha na vida de cada um de forma especial. E quando Jesus chama cada um de nós de pequeno rebanho, é que Ele é o nosso pastor. Ele disse assim: olha, por mais que você ache, quero dizer para você que eu consigo observar você onde você está, sei quais são as suas necessidades, e estou trabalhando para que elas sejam supridas. Porque é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Assim como ele citou o reino, agora ele cita de novo. Ele está falando sobre a realidade de nós sermos súditos desse rei, mas sermos participantes do reinado de Deus. Irmãos, o texto diz que Deus se agradou, o Pai de vocês se agradou de vos dar o reino. Irmãos, dar é de graça, não é isso? Não é de graça? Isso, irmãos. Agora a gente pode linkar o versículo 31 com 32, ele diz assim, olha, o Senhor, o Pai de vocês, Ele resolveu dar o reino para vocês. Sabe o que vocês precisam? Buscar. Sabe quando de vez em quando, lá na sua casa, você olha para algum objeto e diz assim, isso aqui já deu o que tinha que dar aqui, eu acho que eu vou dar isso para alguém. E aí, de repente vem na sua cabeça, fulano de tal, eu acho que ia gostar disso aqui. E aí você vai, pega o telefone e liga, olha, eu estou aqui com não sei o que aqui dentro de casa e pensei em dar para você. Você quer? Quero. Assim, então, só tem um problema. Você precisa vir buscar. É isso. Irmãos, Deus decidiu nos dar o seu reino. Sabe para quem? Para quem busca o reino. Se você busca as coisas deste mundo, irmãos, você vai continuar correndo atrás. Não vai ter a certeza de conquistar as coisas deste mundo. E vai se frustrar quando essas coisas estiverem na sua mão, porque elas não vão saciar o seu coração ansioso. Mas se você entender que Deus já deu para você o reino, e que você pode ir lá e buscar isso, você vai usufruir da presença do próprio Deus, do reinar dele da sua vida, deste cuidado de Deus como um pai na sua vida, eliminando tudo aquilo que muitas vezes vem conturbar o seu dia a dia, vem afligir o seu coração, vem atormentar a sua mente. É interessante porque quando no versículo 29 ele fala sobre a preocupação, a ideia é de um barco em alto mar, em uma tempestade, sabe? Sem controle, jogado de um lado para o outro. Jesus está dizendo, você não precisa viver desse jeito. Você pode viver a constância, o equilíbrio, o cuidado de Deus na sua vida. E Deus já deu isso para você, basta você buscar, porque o Pai se agradou de dar o reino a vocês. Versículo 33, ele não é tão importante, então a gente vai pular. Amém? Ouviu um amém? Se tem uma caneta aí, risca o versículo. Celular não dá para riscar o versículo da tela, né? Versículo 33, Jesus diz: vendei vossos bens e dai esmolas. E agora, irmãos? Está disposto?
Jesus diz o seguinte: fazei bolsas que não envelheçam. Irmãos, é impossível você fazer uma bolsa que não envelheça. Ele está falando de algo específico, ele está dizendo: tesouro no céu que jamais acaba, onde o ladrão não chega e onde a traça não destrói. Quando ele fala bolsa, a gente hoje é sempre carteira, né? Dinheiro é em papel, mas naquela época era moeda. Já juntou moeda? Moeda pesa, não pesa? Se você já juntou bastante, imagina você tendo que carregar moedas dia após dia. Não há bolsa que resista, com o tempo ela rompe. Ao romper, pode ser que caiam todas as moedas de uma vez só. Pode ser que caia uma por uma e você nem percebe e vai perdendo dinheiro, não é isso? Jesus está dizendo assim: olha, ao invés de você ter esse perigo neste mundo, comece a acumular riquezas lá no céu, fazendo a vontade, buscando fazer a vontade de Deus. No versículo 33, quando ele diz: vendei os vossos bens e dai esmolas. E agora? Jesus está dando uma ordem da gente se livrar de tudo aquilo que a gente tem e esperar dele o alimento, a água e a vestimenta? Irmão, se fosse isso, a gente teria um problema, porque alguns capítulos atrás mostrava que Jesus e os seus discípulos eram sustentados por um grupo de mulheres. Se eu não me engano, é capítulo 8, é isso mesmo, capítulo 8 de Lucas, depois você lê em casa. Havia um grupo de mulheres que tinham dinheiro, e elas sustentavam o ministério de Jesus e dos seus discípulos. Olha só, irmão, mulherada sustentando 13 marmanjos. Nem hoje a gente admite isso, que as mulheres estão todas empoderadas aí, não é verdade? Imagina naquela época, que vergonha. Mas no texto bíblico não tem isso aí não, irmãos. O texto aqui a gente precisa lembrar que lá no versículo 22, Jesus começa a dizer o seguinte: e disse aos discípulos. Irmãos, essas orientações são para os discípulos de Jesus. Eu não estou falando de discípulo no geral. Eu estou dizendo para aquelas pessoas que vão dedicar a sua vida 100% ao ministério. Essas sabem que não há valor em nenhum bem neste mundo. Que quando chegar no momento certo, ela tem que abrir a mão do salário maior por um salário menor. Entende? É aquele tipo de vida que a pessoa abre mão de qualidade para ter salvação de vidas. É aquele tipo de proposta que Deus faz para todos, mas não são todos que abrem mão de tudo neste mundo para viver dessa forma. E não existe nem certo e nem errado neste ponto, irmãos. O que você precisa saber é o seguinte: se você não é o discípulo que abriu mão de tudo para trabalhar na obra de Deus, você é aquele que ainda tem um trabalho neste mundo para sustentar os discípulos de Deus. Em Lucas capítulo 8, mostra que aquelas mulheres, elas não tinham condição de executar o ministério de Jesus, nem dos seus discípulos. Sabe o que elas tinham condição de fazer? Contribuir. E é assim que funciona, irmãos. Alguns contribuem, e outros estão na frente de batalha se doando. A igreja de Cristo é assim. Nem todo mundo consegue fazer tudo. Alguns estão na retaguarda, outros estão à frente, mas todos têm a sua participação. O que o texto está dizendo é que, independente do grupo que você esteja, você não deve se apegar aos bens deste mundo. Porque se você é apegado aos bens deste mundo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ser nem um discípulo que se doa,
e você vai guardar os seus bens para si mesmo, não vai ser aquele que contribui. E ou a gente é uma coisa ou outra. Não, muitas vezes a gente pode ser os dois, meio a meio, sabe? Olha, eu não consigo dedicar a minha vida como um missionário faz, mas eu sou um missionário dentro do meu bairro, e eu ainda contribuo com missões. Entende? O que não há espaço dentro do reino é para servos de Deus que não são obedientes. Para finalizar, versículo 34 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Uma das frases mais simples de Jesus em relação aos bens. E é muito simples, e é simples para nós avaliarmos. No que você investe? Quando inicia o seu dia, assim que você acorda os olhos, para onde vai os seus pensamentos? O que ocupa os seus pensamentos durante todo o dia? É aí que está teu coração. Se a agonia do seu dia é pelas coisas deste mundo, está buscando coisa errada. Agora, se você continuar buscando o reino, aí está no lugar certo. Aí vai provar o sustento de Deus, o alimento da mão dele, a roupa da mão dele, vai expressar a gratidão, vai viver feliz. O mundo aí fora pode ficar variando bolsa, sobe dólar, sobe gasolina, pode acontecer o que for, pode o mundo desabar, pode fechar tudo, ninguém trabalha, vai continuar em paz do mesmo jeito. Sabe que não é deste mundo que vem a provisão, mas é do Criador deste mundo. Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de compartilharmos essa palavra, pela alegria de nós conseguirmos enxergar o Teu cuidado sobre as nossas vidas, entender que o Senhor é o nosso sustentador e entender que nós precisamos estar dedicando dia após dia as nossas vidas para obedecer a Tua vontade, para fazer a vontade do nosso Rei, do nosso Pai. Se a Tua vontade for que nós venhamos a nos desfazer de todas as coisas que temos e dedicar toda a nossa vida, como muitos e muitos missionários ao redor do mundo inteiro já fizeram. Louvado seja o Teu nome, aqui estamos nós, Senhor, leva a nossa vida nas direções que o Senhor achar melhor. Se o Senhor nos deu um emprego fixo, com um salário fixo, Pai, toma o salário em Tuas mãos e faça dele o que o Senhor achar melhor. Nos dê a oportunidade de abençoar a Tua ação neste mundo, Salvador, ministério de pessoas, igrejas, missionários, que nós estejamos desprendidos, Senhor, dessas coisas, que nós tenhamos a mão aberta para investir aonde o Senhor está investindo. E mais uma vez, Senhor, louvado seja o Teu nome pelo Teu cuidado, porque apesar do nosso coração ainda ser vacilante, inconstante, o Senhor se mantém fiel no Seu sustento sobre as nossas vidas. O Senhor dia a dia cumpre aquilo que a Tua palavra diz. Nós vemos isso, estamos vendo isso. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. E que nós possamos estar cada dia mais atentos e percebendo
que é o Senhor que cuida de nós, e que não precisamos ficar ansiosos por nada. Louvado seja o nome do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar mais 2 cânticos para a gente encerrar o culto. Aqueles que puderem colocar em pé. Quero louvar-te. Que esse seja o nosso desejo, né? Sempre louvar o Senhor, adorá-lo em todo o tempo. Os que confiam no Senhor. Essa música é baseada no Salmo 125, né? Algumas frases ali, realmente é o mesmo versículo aí do Salmo. Eu não acompanhei muito a pregação hoje, né? Eu estava cuidando do Arthur lá atrás, mas mais ou menos o pastor falou aí sobre confiança em Deus, né? Não temer o que vai acontecer no futuro, né? O que vai vir amanhã. E a música também fala um pouquinho sobre isso, né? Os que confiam do Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre, né? Que nenhuma notícia deste mundo venha nos abalar, né? E que a gente sempre esteja confiando no Senhor, amém?
Amém? Vocês sabem que o decreto começa amanhã. O que isso quer dizer? Por enquanto nada, irmãos. Terça-feira à noite, no WhatsApp, a gente vai ter uma mini assembleia. Vamos definir como vai ser o procedimento daqui para frente, se até terça-feira continuar assim, ok? Até onde eu sei, o pedido para que as igrejas também participassem do grupo que fecha foi do Ministério Público. Então, pode caber recursos, até terça-feira pode ser que alguma coisa mude. Então, continuamos em oração e esperando. Terça-feira a gente define para saber o que vai ser do culto de quarta-feira, ok? Até lá, continue orando. Principalmente, irmãos, solução para que nós voltemos ao normal não é o fim do coronavírus. Para que a gente volte ao normal, a solução é Cristo. Não é nisso que nós cremos? Vamos levar Cristo, irmãos. Não vamos perder tempo com outras coisas. Amém? A gente acabou de cantar, né? Sem Jesus não dá? Realmente não dá. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela alegria de estarmos juntos aqui essa noite. A gente ainda não sabe, Pai, se a gente vai ter oportunidade na quarta-feira estar, mas confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confiamos em Ti, Senhor, como palavra final de qualquer situação. E entregamos mais essa situação em Tuas mãos. A gente está sendo aí assolado há mais de um ano, Senhor, por esse vírus. Não é exclusividade do Brasil, o mundo inteiro está enfrentando. Nós continuamos clamando a Ti, Senhor, por tantas vidas, Senhor, que ainda estão batalhando contra o vírus, clamando pelas famílias que perderam seus entes queridos, pedindo pelas nossas autoridades, tanto o nosso prefeito aqui, o Caio Amado, como o governador do estado, João Dória, quanto o nosso presidente Jair Bolsonaro, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, que eles possam ser utilizados pelo Senhor para abençoar o povo, saber quais são as melhores estratégias, e que eles se curvem ao Senhor, Pai, a Tua vontade. Este é o nosso maior desejo. Não sei se eles realmente te conhecem ou não, mas se ainda não tiveram essa oportunidade, que eles possam ainda ter, que eles possam se converter ao Senhor. Eu tenho certeza que seria uma bênção enorme, Senhor, para o nosso Brasil. Continuamos confiando em Ti, Senhor, em relação a todas essas coisas. Pedimos que o Senhor nos lembre dessa palavra dessa noite, Senhor, que nós possamos estar alicerçados em Ti, confiando em Ti, deixando a ansiedade de lado, as preocupações de lado, e sempre focando em fazer a Tua vontade e obedecer o nosso Rei Jesus Cristo. Este é o nosso desejo. Ó Pai, continuo clamando que o Senhor levante a Tua igreja no Brasil e no mundo inteiro, que a ação do Teu Espírito Santo, convencedora de pessoas, levem cada um daqueles que ainda não Te conhecem ao conhecimento de Cristo Jesus e a salvação pela Tua graça. Estamos aqui disponíveis, Senhor, para fazer isso. Este é o nosso desejo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana a todos, irmãos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, oh, não.